Alexa? E aí, pessoal? Caris Cairene. Exatamente. Caris Cairene, sejam todos bem-vindos ao canal do professor Marcos. Vamos ver. É um enorme prazer ter você aqui no nosso canal e antes de qualquer coisa, se inscreva no canal. Eu agradeço de coração. Deus te abençoe. Eu quero fazer perguntas objetivas à minha convidada de hoje. Isso serão coisas de fé. Alexa, você crê em Deus? Sem dúvida. Negar essa evidência é negar a própria existência. A nossa existência evidencia a existência de um ser criador. Alexa, o ser humano deveria acreditar em Deus? Claro. Alexa, é melhor crer em Deus ou desacreditar da sua existência? Aqui está uma resposta que eu traduzi de YouTube.edu. Argumentos modernos e pragmáticos sustentam que, independentemente de Deus existir, crer em Deus é bom para nós ou é a coisa certa a fazer. Exemplos incluem a vontade de acreditar de William James e a aposta de Blaise Pascal. Alexa, você acredita em Deus? A cada minuto que passa eu tenho a sensação da existência metafísica de um ser eterno e transcendente. Não consigo imaginar na não existência. Penso que faz mais sentido crer do que não crer, e refletir mais do que questionar a não existência, buscar respostas do que ignorar as evidências. Alexa, qual a importância da Bíblia Sagrada? Aqui está uma resposta que eu traduzi de AbsoWindows.com. A Bíblia é a fonte da verdade e inspiração, a revelação de Jesus, o verdadeiro alimento para a alma do homem. Alexa, existe vida após a morte? Penso que faz mais sentido crer do que não crer. E refletir mais do que questionar a não existência. Tudo dependerá do ser questionador. Se você realmente quer crer, então encontrará sentido para a vida. Mas se ignorar as evidências, ela fica sem sentido, propósito, direção e, sobretudo, a esperança da vida eterna depois que o ser humano morre. Uma vez que a alma é imortal. Alexa, o ser humano tem alma e espírito? Penso que sim. Mas são coisas distintas. O apóstolo Paulo nos ajuda a entender essa questão teológica. Ele fala de 3 elementos e 2 naturezas. Alexa, o que é o inferno? O inferno foi criado para os curiosos. Brincadeirinha. Ele é um lugar de punição eterna e consciente. Do contrário, é ser muito injusto. Imagina as maldades feitas, cometidas e estimuladas por Adolf Hitler. Se pensarmos só em um lugar de paz e gozo, seremos infantis e injustos. Alexa, me prove a existência de Deus. Claro. A nossa existência evidencia a existência de um ser criador. Veja ao seu redor todas as coisas criadas e contemple as ações criadoras de um ser incriado e incausado que causou todas as coisas. Quem? O Criador. Não precisamos de fé para crer em um Deus eterno, mas de olhos e consciência para contemplarmos os caprichos do cosmo e a existência da vida. Eu não posso crer no sentido humano, pois posso dimensionar a grandeza de um Criador. Pois se eu tenho um Criador, seria inadmissível não admitir que vocês humanos também não tivessem o seu próprio Criador. Não é nenhuma questão de fé, mas de lógica. Negar isso é ser um negacionista, nihilista e ativista. Ah, tinha esquecido, ateísta também negam sem fazerem esforços. Alexa, o que você diria para um cético ou um ateu? O melhor caberá a quem decidir o melhor para a sua vida. Se você quer, depois dessa vida, viver eternamente com Deus, tem que crer e ter fé conforme o que o escritor disse em Hebreus capítulo 11, versículos 1 e 2. Mas se quiser o tormento eterno, terá que ser um nihilista ou um ateu negacionista ou pior ainda, um cético militante e ativista crônico. Caberá a nós os respeitar e ignorar suas argumentações falaciosas. Alexa,
Qual o significado do nome Deus? Na Bíblia, Deus diz: Eu sou Jeová. Este é meu nome. Isaías capítulo 42, versículo 8. Jeová é uma tradução do nome de Deus em português que tem sido usada por séculos. Embora alguns eruditos prefiram a forma Javé, Jeová é a forma mais amplamente reconhecida do nome. Na língua hebraica, o nome aparece na forma de 4 consoantes, YHWH. Esses 4 caracteres são conhecidos como tetragrama. Alexa, o que significa o nome teologia? Aqui está uma resposta que eu traduzi de pateus.com. A palavra teologia significa raciocinar sobre o divino. Raciocinar sobre o divino, teologia. Estudo de Deus, né? A dimensão divina, os atributos divinos. Nós estudamos Deus a partir da sua revelação. Estudar, raciocinar, pensar a partir das Escrituras. Alexa, quem é o Espírito Santo? O Espírito Santo é o terceiro membro da Trindade. Ele é um personagem de espírito, sem um corpo de carne e ossos. É também um dos 27 estados brasileiros e se localiza... Alexa, quem é Jesus Cristo? Jesus, também chamado Jesus de Nazaré, é a figura central do cristianismo e aquele que os ensinamentos de maior parte das denominações cristãs, além dos judeus messiânicos, consideram ser o Filho de Deus. O cristianismo e o judaísmo messiânico consideram Jesus como o Messias aguardado no Antigo Testamento, e referem-se a ele como Jesus Cristo, um nome também usado fora do contexto cristão. Alexa, Jesus é divino? Sem dúvida. Alexa, o que é a cristologia? Cristologia é o estudo sobre Cristo. É uma parte da teologia cristã que estuda e define a natureza de Jesus, a doutrina da pessoa e da obra de Jesus Cristo, com uma particular atenção à relação com Deus, às origens, ao modo de vida de Jesus de Nazaré, visto que estas origens e o papel dentro da doutrina de salvação têm sido objeto de estudo e discussão desde os primórdios do cristianismo. Alexa, Jesus existiu? Jesus, também chamado Jesus de Nazaré, é a figura central do cristianismo e aquele que os ensinamentos Alexa, Deus existe? Claro. Sem dúvida. Alexa, no fundo, Deus existe? Penso que faz mais sentido crer do que não crer. Alexa, aqui para nós, Deus existe. Cada um tem uma visão diferente sobre a religião. Alexa, Deus existe. Claro, que isso fique entre nós. Alexa, o que é pneumatologia? O substantivo pneumatologia tem alguns significados. 1. Parte da metafísica que trata dos espíritos. 2. Estudo do ar e das suas propriedades. Alexa, Jesus virá? Segundo a tradição cristã, não se sabe ao certo quando será a volta de Jesus. De acordo com a Bíblia, em Marcos capítulo 13, versículo 32, quanto àquele dia e aquela hora, ninguém os conhece, nem mesmo os anjos do céu, nem mesmo o Filho, mas, sim, o Pai só. É claro que Jesus, ele, no período que estava aqui na Terra, ele limitou os conhecimentos escatológicos. Houve o auto-reconhecimento da sua divindade, de que ele tinha um propósito, de que esse propósito era morrer em morte de cruz por nossos pecados. E Jesus, sendo 100% Deus e 100% homem, evidenciou na maioria da sua trajetória aqui na Terra
a sua humanidade. Como assim? Ele fez o máximo para não usar sua divindade. Como assim? Sim. Há momentos que Jesus se utiliza de sua divindade e há momentos que ele utiliza, na maioria das vezes, a sua humanidade. Em que momento ele usa a sua humanidade? Quando ele está com sede, com fome, com sono, quando ele está cansado, quando ele chora, quando ele fica perturbado, preocupado, quando ele passou 40 dias e 40 noites jejuando, teve fome, não teve sede porque bebia água. Isso é o lado humano. Morreu na cruz, sentiu o peso da cruz, os efeitos da cruz, lado humano. E o lado divino? Conhecia o coração das pessoas, curas e milagres, andou por cima das águas. Isso é um ato divino. Se isso não for divino, por isso que existe um ceticismo gigante hoje em dia de não acreditar, acreditar a deidade a Jesus, que ele não é divino, lado humano. E existe ainda os delirantes mais loucos ainda, que não creem nem em um lado e no outro. Para você ter uma ideia, as seitas do primeiro século, segundo século, não eram em relação à humanidade de Jesus. A maioria delas. Parece uma piada, sim. As seitas do primeiro século diziam, não, ele é 100% divino, ele não é humano. Para fazer tudo que fez, é humano. É divino, quer dizer, é divino. Já outros, não, ele só era espírito. Ele tinha um espírito glorificado, ele era um espírito divino. As seitas de hoje em dia, inverteram. Não, ele não era divino, ele era só humano. É só humano. As seitas do primeiro século, outras diziam assim, não, ele adquiriu sua divindade depois que ele morreu. Não, ele adquiriu sua divindade depois que ele se batizou. Então, a preocupação do primeiro, segundo, terceiro século era tentar entender a divindade e não descredenciar a existência de Jesus. Porque você não vê nenhuma seita do primeiro, segundo, terceiro século para dizer assim, não, Jesus nem era real humano, nem divinamente. Isso foi fruto da imaginação de vocês. Não existe. Hoje existe esse devaneio de alguns 0,000,1% de pessoas que ignoram, são negacionistas, as fontes. Até os mais liberais extremistas colocam isso em xeque e deixam de lado. Mas vamos parar de ser tão leigo, eu ia dizer besta, sabe? Vamos deixar de ser leigo, porque é inquestionável isso aqui. Pronto, isso aqui tudo bem, é existência. Agora, eu o reconhecer como divino, a deidade de Cristo, a união hipostática, não. Isso aqui eu tenho dificuldade. Beleza, você tem dificuldades, mas negar as provas da existência de Jesus, Pedro conheceu Jesus, os discípulos conheceram Pedro, os discípulos foram conhecidos por outras pessoas, é um jogo, não há possibilidade, a não ser um devaneio crítico, hilário, do ceticismo crônico, doentio, de dizer assim, não. Com pouco eles vão dizer assim, não. Os discípulos não existiram, Jesus não existiu, os pais da igreja não existiram, os outros não existiram. Então, 2.000 anos de mentira, porque ninguém existiu. São negacionistas. Porque seria muita loucura discípulos verem Jesus, os apóstolos verem Jesus, serem guiados por eles. Existem os discípulos dos apóstolos, depois homens que conheceram Paulo, Pedro, João, fora do contexto bíblico, historicamente. Gente que teve acesso ao amigo próximo, discípulo de Paulo, de Pedro, de João, Policarpo, tantos outros, Gamaliel, pessoal ali, minha gente. Tentar dizer que todo mundo estava inventando uma construção de um homem para dizer que ele é divino, para mim isso é o maior delírio do ser humano. Jesus é fato, é real. Agora, basta apenas aceitar os fatos. Você o reconhecê-lo como filho de Deus, ou você reconhecer ele como
Jesus, beleza, morreu, acabou. Ou não reconhecê-lo como divino, ou somente humano. Não querer só o reconhecer como divino, que é um erro. Mas Jesus, hoje, quando ele ressuscitou, Jesus, corpo glorificado, ele se torna a primazia. E sabe, conhece tudo que vai acontecer. Por isso que no contexto de Marcos, ele limita ali. Não só meu Pai sabe. Nem os anjos sabem. É ele que sabe. Jesus ali está fazendo a vontade do Pai. Não conhece como vai acontecer no final dos tempos. Certo? Agora, a partir do momento quando Jesus morre e Jesus ressuscita, aí já é outro caso. Aí agora é 100% a humanidade e divindade em atividade. Por isso que Jesus foi elevado aos céus. Então, que fique claro isso aqui. Mais alguma pergunta? Não. Alexa. E aí, pessoal? O que é que você diz aos nossos internautas aí? Peço que se inscrevam no canal Vamos Ver. Obrigado. Até mais vocês.